Fala pessoal, professor Gustavo Carvalho, tudo bem? Para aqueles que ainda não me conhecem, né, eu sou o professor Gustavo, eu já dou aula aqui há alguns anos pelo staff, eu faço trabalho de ministrar a parte de legalização societária, abertura, encerramento, empresa, esse tipo de coisa, né? Então, para você começar uma empresa, né, fazer ela nascer, né, parte fiscal, né, tudo ali que você precisa, mês a mês, com fisco anualmente, coisa, e o registro contábil, né, que é o mais subestimado muitas vezes, mas que é o mais difícil, e mais elaborado, questão do trabalho em si mesmo, da contabilidade. E eu aqui para falar do esperar de 2024. Então, gente, pensa assim, estamos lá na mesa, o dono da empresa, né, presidente do lucro real, né, pessoas muito responsáveis, né, com muitos afazeres, né, tem muitas obrigações e eles precisam, né, de pessoas focadas nessa parte de saber como está o cenário aí fora. Gente, e vou confessar para vocês, nessa parte de realmente dessa especulação, essa topo, onde os empresários conversam, né, sobre os assuntos do topo, realmente poucas pessoas, né, que têm ciência, né, normalmente fica ali na nossa execução e não sabe realmente, né, o que se passa no cenário grande da contabilidade, né, o que o advogado tributarista, junto com o chefe da contabilidade e o dono da empresa de lucro real estão conversando. Então, eu vim aqui trazer um pouquinho dessa mesa para vocês, né? O que eles estão discutindo? Como é que eles estão analisando o cenário econômico, né, para 2024, né? O que teremos aí de vantagens, de desvantagens, né? Então, assim, eu não podia deixar aí o nossa virada de ano novo sem essa visão. Por mais que, professor, já peguei essa visão, já tivemos uma reunião aqui na empresa, o advogado explicou para a gente como é que funciona. Legal, eu vou tentar trazer um aspecto ainda mais na prática, ainda mais minucioso. Mas sim, eu não vou deixar de estar ali falando aquilo que o advogado falou também. Então, gente, preparei aqui para vocês, né, o que esperar de 2024. Alguns pontos que empresários e contadores precisam ter ciência para 2024. O mesmo, né? Às vezes você, não, eu sou um auxiliar de contabilidade ali de base, né? Esse vídeo é para você também, é para você ficar por dentro, né? Então muitas vezes, não, o chefe que dá a demanda e pronto, né? Beleza? Seu chefe está tendo ciência disso, né? E é bom você já ir tangenciando esse tipo de assunto também, né? Mesmo que não, eu pretendo ficar na minha, o máximo tempo possível, eu não me vejo em outra área. Mesmo assim, gente, é bom nós estarmos cientes, né? É bom nós termos a visão do alcance, né, do nosso trabalho. E o que esperar de 2024, gente? Então, preparei aqui alguns tópicos para a gente estar discutindo essa questão. Então, recuperação de créditos tributários. Então, gente, o ano de 2024 vai ser um ano de desafios. Então, nada melhor do que a gente pegar, fazer um aparato ali da legislação e ver ali o que que as empresas, né? Vou focar aqui no lucro real, né? O que que empresas de lucro real, por exemplo, podem estar aí usufruindo de vantagens, né? O que que foi discutido na mesa. É aqui que a advogado passou da mesa. Então você tirou isso aqui, a autoria é sua. Não, isso aqui foi o que eu vi, né, de várias mesas ao qual foram reunidas, né, eu peguei pelo menos, eu estive na reunião de pelo menos 3 empresas grandes diferentes, né, e eu vi que os assuntos eram incômodos. Não, vou levar isso para o pessoal. Então, qual está sendo a estratégia das empresas, né? Para as empresas tentarem sobreviver sem perder muita margem de lucro, sem se prejudicar bastante, dado, né, o cenário que vai vir por aí, a desvantagem que vai vir por aí. Então, os advogados tributaristas, as gerências de contabilidade, eles elaboraram um cenário, né? Nós vamos ter essa e essa desvantagem, mas olha, atentar esse detalhe também, quem sabe nós conseguimos levantamento de crédito, algo que vai dar uma certa sustentação para esse nosso ano, né? Então, eu vim trazer esse compilado aqui para vocês. Então, gente,
recuperação de créditos tributários. Então, é consabido por nós, né, aquela decisão do STF, né, em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, e os advogados tributaristas já estão falando, né, em levantar essa apuração desde 2003, né? Então, fazer um levantamento ali, né, desse crédito desde 2003, porque além dessa decisão beneficiar de hoje para frente, né, de hoje assim, né, da data da decisão para frente, ainda vamos poder pegar o retroativo desde essa época. Óbvio, né, tudo tem que ser feito um levantamento passado para a área jurídica, né, então a área jurídica que vai fazer o trâmite disso aí certinho. Mas o que eles vão fazer, né? Parte de direito, ok, né? Eles e tal, mas o que vai ser feito na prática? Por que há essa possibilidade desse levantamento de crédito? Vou mostrar para vocês. Então, poderá a empresa do lucro real levantar créditos de PIS e COFINS retroativos até 2003 com base na decisão de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Então, como é que isso vai acontecer na prática, no número? Então, eu elaborei aqui uma tabelinha, né? Então, porque muitas vezes fica um assunto muito subjetivo, né? Os advogados, eles vão passar, mas é texto, vão botar leis, aí o que eu pensei? Para o meu pessoal, né? E para aqueles que não me conhecem, que querem me conhecer, eu vou botar o número, né? Então, o que vai mudar? Olha, sabe aqui onde era R$ 1, agora vai ser 70 centavos, né? Ó, e sabe aqueles R$ 5 que você pagou? Você vai ter direito ali a R$ 2 daquilo ali. Então, foi isso que eu quis demonstrar, né, nessa tabela aqui. Então, o que acontece, gente? Temos aqui o exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS desde 2003. Então vamos lá, pegar todas as entradas da empresa, né? Vamos supor que é uma empresa de compra e venda, né? Então temos aqui a entrada da nota fiscal tal, né? Entrou ali em 2003, valor de 5 milhões, né? Supondo que compramos tudo de São Paulo e revendemos tudo aqui no DF, né? Então e todas as mercadorias eram nacionais. Então ali vai ser 7% de ICMS, né, que vamos ter de crédito, né, nessa operação de entrada, e na saída, né, vamos ter ali 18% de débito de ICMS. O débito ali menos o crédito, vamos ter apurado, né, vamos supor aqui que levantei tudo da minha empresa desde 2003. Né? Então vamos ver aqui só 2003, 2004. Depois disso eu não movimentei mais e vou movimentar agora a partir de janeiro de 2024. Né? 20 anos depois eu vou voltar a movimentar essa minha empresa. Então o que eu posso levantar da época? Pronto, levantei desde 2003. Né? Então o que eu tinha? Qual era o meu cenário até agora? Eu tinha, né, aqui no total de entradas e saídas, ali uma base de cálculo no final, né, de 35 mil. 35 milhões, perdão. Vou colocar certo. De 35 milhões. Bom, enfim, um pouco de 35 milhões. Aí temos aqui um ICMS, né, vamos pegar aqui as saídas, que é o azulzinho, menos a entrada, 11 milhões 580. PIS 1,65 no final vai dar 577 mil, 2 milhões 660 de COFINS. O que vai acontecer, gente? No cenário anterior, nós tínhamos ali, né, se a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, o que significa? Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. É isso mesmo, é justamente o que está falando. É a exclusão do valor do ICMS apurado, conforme a tabela aqui certinha. O valor do ICMS apurado na base de cálculo do PIS e COFINS. Então vai ser esses 11 milhões menos os 35 mil. Então, essa diferença que vai ser a base de cálculo do PIS e COFINS. Então, se aqui o cálculo do PIS 1,75 foi em cima dos 35 milhões, vai ser em cima dos 35 milhões menos os 11.580. Né? Então, o cenário anterior, meu valor de PIS, né, o que eu apurei, provavelmente paguei, né, 577.500 e de COFINS 2.660. E como é que ficaria no
cenário após essa decisão, né? O cenário daquela época que você pagou aquele valor, agora após a decisão, né? Então ficaria 35 milhões, 11 milhões 580 de ICMS do mesmo jeito, só que a base de cálculo do PIS e COFINS vai vir aqui, ó, vai vir sem essa diferença. Ele vai vir com 23 milhões apenas de base e não mais os 35 milhões. Por quê? Porque o valor do ICMS passou a não fazer mais parte da base de cálculo do PIS e COFINS. Então, 23.420 e pouquinho, né? Vai dar aqui um total de PIS de 386 mil e da COFINS de 1.779.920. Então, cenário após a decisão, PIS apurado 386 mil e COFINS 1.779. O que isso significa? Pegando os dois cenários, o valor do ICMS deve ser retirado do valor total para que se apure a base de cálculo do PIS e COFINS. E o valor resultante após essa decisão é menor do que o anteriormente apurado. Então, crédito atual, no cenário anterior, 35 milhões, 11 milhões 580 de ICMS, 577 mil de PIS e 2 milhões 600 de COFINS. Olha a diferença, gente. Para 386 mil, 1.779.920. Então, olha a diferença. Isso aqui, Então, o advogado tributarista quer isso aqui, Quer essa diferença, para poder levantar isso de crédito e a próxima vez que você apurar PIS e COFINS na sua empresa, você vai ter aí esse crédito tributário para você poder estar se acreditando dele. Então, vou cortar. O que acontece, gente? Na mesa, vamos botar na mesa aqui. Vários advogados sérios na área, que falam desses assuntos. Olha, me dá isso aí, me passa as obrigações acessórias, que eu vou levantar isso para você. Ele vai levantar justamente isso. O cenário da época vai tirar o valor do ICMS e chegar no cenário atual. Então, em cima desse crédito que foi levantado, que no caso aqui, olha só, temos aqui, vamos supor que essa empresa fature isso em 2 anos, e hoje em dia empresas grandes faturam muito mais, mas vamos pegar só isso aí, como se fosse só 2 anos, só 2013 e 2004, mais de 1 milhão, dá 1 milhão aí, 1 milhão de crédito. Então pensa, gente, 1 milhão de crédito. Normalmente as empresas de advocacia elas cobram aí entre 15% a 20% a de êxito. Então, à medida que você for consumindo esse 1 milhão de crédito, se você fez isso com o advogado certinho, então essa empresa de advocacia, por esse trabalho de fazer esse levantamento, que a princípio foi uma coisa simples e não foge muito disso. Realmente, o trabalho do advogado é o êxito, é o que? É falar, é conseguir se expressar ali com o ente público, com toda a linguagem, com todo o processo legal, com a forma correta de fazer. Mas o trabalho mesmo, vocês veem que a discussão do CMS, a base de cálculo do PIS e COFINS, você vai pegar e vamos levantar desde 2003 esse crédito e tal. Não há milagre. O que vai ser feito na prática, o advogado vai falar, mas o que vai ser feito é você pegar aquela diferencinha ali que você pagou de ICMS, então todo o ICMS que você pegou, você vai jogar a alíquota do PIS e COFINS e pronto, todo o ICMS que você pagou ali, uns 9,25%, você vai ter ali de crédito. Nesse caso, 1 milhão de crédito, então toda vez que eu apurar PIS e COFINS, eu vou poder abater com esses créditos após o advogado conseguir o êxito e o advogado vai ganhando ali, vai ganhar no final com isso uns 200 mil com a sua empresa. Você vai pagar, ao invés do PIS e COFINS, você vai pagar ali 15% a 20% para o advogado, e ele vai ter embolsado ali da sua empresa esses 200 mil. Honesta, legal, certinho. E você vê que
o cenário para o advogado, nesse caso, está muito bom, né? Porque ele pegar 10 empresas com o mesmo cenário, né, ele vai poder, durante um bom tempo aí, estar faturando uma boa quantia. Então, gente, vocês veem que o cenário está bom para o advogado, né, por causa dessa solução, né? E está bom também, né, para a empresa que vai se beneficiar, podendo dar aquela reduzida no PIS e COFINS, né? E se em 2 anos eu apurei isso aqui dessas empresas, imagina a empresa desde 2013, o tanto que vai poder ficar ali sem pagar o PIS e COFINS, né? Então, acaba sendo uma boa notícia, né, para quem realmente apurou o valor maior do PIS e COFINS desde 2003. Então, gente, e também foi discutida, isso aqui já está há um bom tempo, tá? Não é agora que eu vi essa notícia, não. O INSS, Sistema S, terceiros, né, 5,8%, limitação em 20 salários mínimos. Opa, opa, vou botar aqui para vocês. Então, INSS, Sistema S, terceiros, limitação em 20 salários mínimos. O que ocorre, gente? INSS, Sistema S, INSS, terceiros, estão cientes? Cláudio fala bastante disso. Eu podia até ter convidado. Cláudio, vamos falar um pouquinho aí, dá uma palhinha para a gente aqui. É legal, hein? Mas o que acontece, gente? INSS, terceiro sistema S. Vou ler a citação, né? Consultor jurídico, tal. Embora o decreto 2.318 de 1986 tenha alterado a base de cálculo de contribuições devidas exclusivamente à Previdência Social, essa norma não se aplica às contribuições devidas a terceiros, que devem obedecer à regra anterior da Lei 6.950 de 1981, que estabeleceu o limite de 20 salários mínimos para a base de cálculo. Consultor jurídico, em 28 de março de 2023. Eu já sabia dessa aqui, mas ela veio para a mesa também. Agora estão botando isso, né? Sendo que essa aqui eu realmente já sabia. Não sei como o advogado vai lidar com isso, se já está lidando, se já passou prazo, não sei como é que está isso, tá, gente? Vão atrás, tá? Eu só estou trazendo aqui o que foi discutido lá na mesa. E o que acontece com isso? Vou ler esse decreto que o consultor jurídico passou, né, para efeitos de cálculo da contribuição da empresa para a Previdência Social, né, ou da contribuição da empresa, né, então aqueles 20% do INSS patronal. Né? Então, para efeito do cálculo de contribuição da empresa para a Previdência Social, o salário de contribuição não está sujeito ao limite de 20 vezes o salário mínimo imposto pelo artigo 4º da Lei 6.950. E eu botei a Lei 6.950 abaixo, né, que é de 81. Esse aqui foi só 5 anos depois, né, de 86. Então, a Lei 6.950, o limite máximo do salário de contribuição, previsto no artigo 5º da Lei 6.000 e pouquinho, é fixado em valor correspondente a 20 vezes o maior salário mínimo vigente do país. Então, tem essa lei que fala isso, o salário, o INSS patronal vai ser limitado, a base de cálculo dele vai ser limitado a 20 salários mínimos. Aí o decreto de lei, sabe aquele de 5 anos atrás? O que for contribuir para a Previdência não tem esse limite de 20%, não. Então foi isso que esse decreto de 1986 fez. Falou, aquilo ali que está limitando o que for para a Previdência Social não vai ter limite. Né? Mas ele não falou nada de terceiros. Falou o do INSS de terceiros está valendo. Então, o que acontece hoje? INSS do sistema S. O valor da folha, né? Então pensa assim, se sua empresa está simplesmente pegando todo o valor da folha e fazendo essa contribuição, né, antes de interpretar esse texto, né? Então temos esse texto aqui, temos aqui o valor da folha, né? Vamos supor que você tem o valor da folha de 2 milhões, né? Folha de pagamento. Então ali você vai ter o INSS patronal de 20%, né? 400 mil, RAT ajustado, né? Eu botei aqui já como se fosse, é óbvio que depende, mas eu botei um RAT de 3% e um FAP de 0,5%.
básico que ficou o RAT ajustado de 1,5%, também em cima da base de cálculo de 2 milhões. E INSS de terceiros, né, se sua empresa fazia isso também, né, botava em cima do valor da folha de 2 milhões, né, nesse cenário dessa folha fictícia, né, após você interpretar, você nesse mesmo cenário pagaria para o INSS de terceiros apenas o valor de R$ 1.531, tá, gente? O valor é tão menor que eu fico até assustado. Rapaz, será que tá certo isso? Mas sim, peguei 1.320 agora e multipliquei por 20, deu 26.400. Em cima dos 26.400, eu joguei aqui os 5,8%. Óbvio que também essa alíquota varia conforme KENAI da empresa, mas botei aqui, geral, né, 8%, foi aqueles que discutiram lá também, e eu botei aqui. Então, a gente pensa, né, após essa interpretação, vai que você contrata um advogado previdenciário que é bom nessa parte, você consegue fazer esse levantamento. Óbvio que deve ter riscos, essas coisas, né, mas com certeza o advogado vai te deixar ciente. Então, ó, de primeira aqui você já pode, né, já ter uma economia muito grande para o seu próximo mês, né? Então, você vai pagar ali muito menos, né? 116 mil, você vai pagar 1.500, né? Então realmente é um valor muito menor que você vai estar pagando no mês seguinte. Imagina você conseguir também levantar isso para trás. Então realmente você vai conseguir ali valor, uma economia muito grande, né? Podendo abater ali seu INSS, né? Meses consecutivos, e não sei quanto que você vai conseguir abater para trás, não sei se anos, realmente é bom verificar com o advogado. Mas tem essa possibilidade. Se você não sabia, né, tem essa possibilidade também. Isso também está sendo discutido, né, como uma vantagem aí para a nossa virada. E subvenção para investimentos. Gente, também foi levado à mesa essa subvenção para investimentos. O que acontece? Nós temos aqui no DF, por exemplo, a Lei 5.005, que, em resumo, ela é uma forma de fomentar os atacadistas e você paga menos ICMS, né, em cima das suas atividades, né, se você cumprir ali pré-requisitos de um atacadista, né? Então, se você fosse um varejista nas mesmas condições, no mesmo faturamento, você pagaria um ICMS maior. Então, se como atacadista você vai estar pagando um ICMS menor, o que é essa subvenção para investimento? Então, vamos supor que você pagaria ali um ICMS de 100 mil, você vai pagar um ICMS de 80 mil por causa do atacadista. Esses 20 mil, que é uma renúncia do seu estado, ela não pode, né, era o entendimento deles, esses 20 mil que você não vai ter como despesa, porque você vai ter a despesa só dos 80 mil do ICMS, você não vai oferecer ela para tributação do imposto de renda. Então, tem lá seu cenário do lucro real, faturei 1 milhão e tenho 100 mil de despesa de ICMS. Então, ficaria ali com um lucro de 900 mil. Só que o atacadista faz com que eu tenha ali uma despesa de ICMS de 80 mil. Então, via de regra, eu teria lucro de 920 mil e eu ofereceria esse valor para a tributação do tributo federal. Só que essa renúncia é estadual, então não teria nada a ver com o federal. Aí tem um critériozinho, mas você poderia, né, adicionar a despesa, fazer ali excluindo da base de cálculo do IRPJ e CSLL, você poderia excluir esses 20 mil reais que foi seu ganho do Estado e você considerar como se você tivesse as despesas de 100 mil do ICMS.
é meio difícil de entender, né? Meio complicado. Ué, como assim? Se eu não tive essa despesa, se eu não paguei esse valor, mas é assim, né? Essa renúncia, o Estado te ofereceu essa renúncia, né? De arrecadar esses 20 mil para você. Mas o federal, né? O fisco federal não tem nada com isso, então ele não tem que arrecadar em cima dessa renúncia do Estado, né? Então, como é que fica? Então, há também, né, agora um cenário aqui real, há também economia tributária em questão de não tributação de RPJ e CSLL sobre o que se economizava de benefícios fiscais estaduais. Por exemplo, no DF temos a Lei 5.005, que em resumo traz o seguinte. Então, entrada 500 mil, né, supondo ali que compramos 100% de São Paulo, vendemos 100% para o DF. Então aqui tem uma entrada, ficaria no cenário normal 7% e ICMS de 35 mil, que eu me creditaria em cima desses 500. Aí eu venderia 800 mil, me debitaria de 18% e 144 mil. Então, ficaria aqui 109 mil que eu ofereceria de ICMS. E com a lei 5.000, de forma bem simplória, tá, gente? 12% em cima dos 500 mil, 12% em cima dos 800 mil, e de 109 mil nós teríamos 36 mil de ICMS a pagar. Esta diferença, esses 73 mil, né, então, esses 73 mil de economia de ICMS, em regra, não seriam despesa da empresa. Né? Por quê? Porque o fisco estadual ele deu esse benefício fiscal para a empresa. No entanto, ele é um benefício estadual. Logo, essa renúncia do Estado em receber esse valor não pode ser tributado pelo governo federal. Logo, esse valor é excluído da base de cálculo do IRPJ e CSLL. Né? Então, você além de estar pagando um ICMS menor, né, com base nessa lei do atacadista, você ainda, né, para fins de imposto de renda, consideraria o ICMS no valor cheio. Né? Então, você teria, né, o valor, você pagaria um valor menor de imposto de renda e CSLL e de ICMS. Então, vê, né, que o atacadista realmente tem uma grande vantagem, né, em relação ao varejista aqui no Distrito Federal. Então, essa subvenção para investimentos, né, também é ali algo, né, que você poderia estar atrás, procurando, né, de advocatícia, advogados tributários, né, para ver se você fez direitinho, né, se você poderia estar fazendo isso, poderia estar recuperando isso para trás para aqueles que não sabiam dessa subvenção para investimento. E cenário tributário em 2024. Então, pelo que eu vi, né, trouxeram na mesa muita coisa, muita discussão e tal. Parece que tramita aí um projeto para acabar, né, com essa subvenção para investimentos. Então, MP aí, portanto, as receitas de subvenção ou de doação efetuadas pelo poder público irão compor as bases de cálculo do IRPJ, da CSLL, da contribuição para o PIS e COFINS a partir de 1º de janeiro de 2024. Ou seja, olha olha a dificuldade que as empresas vão ter. Imagina as empresas que já tributam certinho, com valor um pouco reduzido, né, de RPJ e CSLL, não ter mais essa questão da subvenção e sim, né, ser tributado em cima daquilo que o Estado renunciou. Então, a empresa ela deve se preparar, tá? Se a empresa às vezes não, se a empresa do seu cliente ou se a sua empresa não está ciente disso, é bom se preparar que essa questão da subvenção em 2024 ela vai acabar. Então, é um cenário bem desvantajoso aí para a empresa, né, que vai passar a ter o cálculo do IRPJ e CSLL um pouquinho mais alto. Né? Por isso, esses planos de recuperação tributária para ver se abaixa em alguns outros tributos, né, para você conseguir ali passar 2024 com um pouco mais de fôlego. Né? Então, essa é a visão, né, do pessoal, né? Na mesa ali de madeira, cafezinho ali que a menina serve, né?
Você vê que a menina do café, ela passa ali muitas vezes pelo assistente, mas ela entra na sala de reunião e depois, né? Por quê? Porque é um pessoal que tem uma responsabilidade maior, que são obrigados a ter uma visão maior em relação, né, ao cenário tributário, né, do Brasil, né, que é uma legislação realmente robusta, né? Aí, não, professor, espera aí, tem a reforma tributária, né? A reforma tributária aqui, né, aparentemente, né, ela vai vir para pulverizar todo o cenário caótico que é essa nossa legislação tributária. Concordo com vocês em parte, né, que pode ser sim, né, eu sempre esperar pelo melhor, pode ser sim que haja essa simplificação tributária. Ah, professor, pois é, vai simplificar o tributo? Então sabe o que eu vou fazer, professor? Eu não vou ficar estudando por agora, não, meu sonho é ser da área fiscal, quero isso, vou atrás disso, mas eu vou esperar 2026, porque 2026 eu não vou precisar saber mais nada, né, da regra até agora e só vou pegar a regra nova, né? Que esperteza, né? Olha, as coisas não são bem assim, né? Eu mesmo estou pretendendo, né? Nem falei com o curso, hein? A mesa aqui entre eu e o pessoal antes de falar com o curso. Eu quero, eu não tenho intenção, né, de ser pioneiro nessa parte. Olha, gente, já vou ensinar para vocês serem craques em nova regra tributária. É aqui que eu quero. Eu quero viver ela antes. Quero testar, eu quero ver qual vai ser a cor do sistema, né? Eu quero fazer todos os testes possíveis e se eu não ficar satisfeito com os testes, né, eu vou esperar ali, né, 2026, primeiro mês ali, eu vou me debruçar em cima disso, em cima do que já está acontecendo, em cima do que vai efetivamente ser calculado para depois montar um material. Estou entregando para vocês a mesa que eu vou discutir com o curso, né? Normalmente o curso apoia. Por quê? Porque eu quero ver na prática como é que vai ser. Eu não quero fazer material com base em especulação. No máximo, assim, igual eu tô fazendo. Como é que vai ser o cenário? O que esperar? Né? Então, não trouxe nada exato. Olha, vai ser essa sua tributação em 2026. Vai que não, vai que muda alguma discussão, vai que muda alguma interpretação. Né? Então, eu prefiro esperar na prática como que vai ser isso, né? E o que eu posso já dizer, o que eu já posso antever, né? E o que eu tenho agora, o material que eu tenho agora de tributário, do início ao fim, ele vai durar para você. Já tem uma data de fim, já tem uma data de validade esse material. Isso eu afirmo para vocês. O que vocês aprenderem no meu curso presencial, nossa, que vai ser uma experiência. Bicho. O EAD também. O EAD também, nossa, do EAD, já estou construindo muita coisa legal. Tá? Alunos, eles clicaram, eu respondo. Gente, tanto que a interação é boa. Nossa, no presencial, nossa, vão adorar. Essa experiência que vocês vão ter no presencial, elas têm uma data de validade. É mesmo. Mas, pode ver aí que a reforma tributária, como ainda não foi posta em prática, iniciará em 2026 com transição em 10 anos. Não, gente. Não, cortou, né? Não, gente. Transição de 10 anos. O que isso significa? Durante 2026 vai vir a reforma tributária, né? A atual reforma, o atual cenário tributário é isso, né? A gente vai ver um pouquinho maior que isso, né? A reforma tributária vai começar. Vai vir segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto. Ixi, tá dando pra ver, o dedo aqui. Tá, né? Tá. E primeiro ano, segundo ano. Tá mais fácil de eu ver aqui. O que acontece, gente? Vai ser uma barrinha. Durante 2026 até 2036 é a tão temida, né, transição, que significa o quê? Que você vai ter que saber as duas coisas, você vai ter que saber dos dois regimes, né? Então você vai ter aquela transição, né? Então provavelmente deve ser a partir de 2026 você vai precisar apurar tudo 90% pela regra antiga, 10% pela regra nova. Eu estou falando provavelmente, tá? Eu não parei nem para
para ler essa parte ainda não, esse detalhe ainda não. Né? Vai ser 10 anos, né? Então 90%, depois 80%, 70%, 60%. Né? Então, se a transição vai ser 10 anos e ano que vem ainda é 2024, o que eu vou ensinar para vocês no meu curso presencial, ele vai durar 12 anos para a vida de quem for encarar essa área fiscal. Acho que 12 anos está bom, né? Então, assim, dá para construir algum tipo, né, de patrimônio intelectual, né? Dá para entrar agora nesse cenário que não vai acabar amanhã, né? Então, a reforma tributária, ela não vai vir, né? Puf, acabou, esqueçam tudo que você sabia ontem. Não, não vai ser assim. Ela vai ter essa transição, né, durante 12 anos, né? Se vocês começarem a aprender hoje, durante 12 anos vocês vão precisar saber dessa regra que foi até hoje para vocês terem êxito na área fiscal. Então, de reforma tributária, por enquanto é o que eu tenho para trazer para vocês, tá bom? Então, não se preocupem com a eita, quero ser o primeiro a saber dessa nova regra. Não, a nova regra em 2026 vai ser apenas 10% dos nossos problemas. Certinho? Então, de reforma tributária, eu fico por aqui. Aumento da alíquota do ICMS, gente. No DF, enfrentaremos a alíquota de ICMS de 18% para 20%, aumento que já foi sentido por outros estados. Né? Aí, na mesa, né, se discute. Corta de novo aí, professor. Na mesa se discute, né? Então, todo mundo ali, né, os caras de terninho ali. Vem uns assuntos, né, que realmente pessoal que se conhece, né? Então, por que desses aumentos de repente, tem a ver com a nova regra tributária, tal, que quem arrecadar mais vai ter uma fatia maior de alguma coisa lá na frente e tal. Não sei, né? Não vou alegar nada aqui, né, dessa parte, né, que não está escrito, não, que ela vem realmente, né, de boato de lá de cima, pode ser verdade, não importa, né, o que acontece, né? O que nós podemos fazer? Ficar cientes de que o DF, para o ano que vem, vai aumentar em 2% o valor do ICMS, né? Então vai de 18% para 20%. É bom que vocês estejam cientes, né? Provavelmente já estão, né? É bom que vocês estejam cientes, não vou me alongar nisso, mas é só para vocês verem, né, que 2024 traz esse cenário ainda mais difícil, né? Já é difícil para o comerciante, imagina, né, o fisco aumentando ali a fatia do que ele vai arrecadar do comerciante. Então, essa realmente é uma triste notícia aí, né, para trazer, que já foi sentida aí pelos outros estados, e agora o Distrito Federal também vai ter tipo de mudança. A Bahia está 19%. E antes era tudo 18 ou 17. Né? No máximo, acho que Rio de Janeiro era 20. Né? Era tudo 18 ou 17. Dos produtos em geral. Né? Aí, de repente, puf, um monte de estado aumentar para 19, para 20. Realmente, eu fiquei muito triste com isso, né? Deve ter, todos têm seus motivos, mas me preparar para o que está aí. O que está aí é isso, né? Não cabe a mim discutir a questão do porquê. O DF vai ter esse aumento e pronto, né? Vamos nos preparar para a empresa. Né? O que a gente pode fazer? Oferecer realmente essas outras visões, né, de crédito tributário. Então, cenário tributário em 2024, fim da subvenção para investimentos, reforma tributária, né, que é só olhar lá na frente, que é para 2026, e o aumento da alíquota de ICMS. Então, isso aí vai pegar bastante, tá, gente? O ano de 2024 é um ano muito cheio de desafios, né, por conta dessas questões. Então, pense, poxa, meu atacadista vai pagar um imposto de renda maior, meu ICMS vai aumentar. Isso tudo vai para onde? Vai
refletir muitas vezes no preço dos produtos, né? Vai ser ruim para todo mundo, né? Não só para o dono da empresa, né? Não só para o consumidor, realmente vai ser ruim para todos, né? O que as empresas tentam, né? O que eles botam na mesa, olha, vamos discutir algumas vantagens, né? Para você não sair perdendo tanto, né? Para ser aquele controle de danos, né? Então, para isso, questão do levantamento de créditos tributários. E por último, gente, planejamento tributário 2024, né? Possibilidades. Né? Eu não vou contar aqui nenhuma novidade também, tá? Normalmente a empresa grande está muito bem assessorada, né? Mas eu vou botar, vai ter uma inovaçãozinha aqui no que eu vou botar. Para o enfrentamento dessas desvantagens, o planejamento tributário adequado será fundamental. Né? Então, às vezes, uns não adotam por capricho e tal, mas agora, gente, é fundamental mesmo, senão a empresa vai sair perdendo muito. Então, sugere a abertura de holdings, transportadoras, serviços específicos que podem fazer com que o RPJ e CSLL da sua empresa diminua, em, principalmente em 2024, onde os tributos vão ir em cima das subvenções, né? Provavelmente, né? Mas fato que isso vai acontecer mesmo. Então, o que acontece? A abertura de hosts, transportadoras, serviços, como assim? Né? Que isso vai me beneficiar? E eu não sei se foi o CARF, mas, ou a própria Receita Federal e tal, disseram que sim, você pode abrir uma empresa com a finalidade de planejamento tributário. Né? Você pode abrir uma empresa só para essas questões de planejamento tributário. Você não precisa abrir uma empresa com a finalidade só de ser uma empresa mesmo. Você pode abrir uma empresa sim como planejamento tributário. Né? Então, abrir holdings, transportador, serviços específicos. Né? Então, como que muitos advogados abrem essas possibilidades, mas em números, como é que fica? Né? Então, Gustavo, tem aqui minha receita aqui de 20 milhões, despesas de 19 milhões, tenho aqui um lucrinho de R$ 1 milhão no período. Então, meus totais de tributos serão 316 mil, né, tributos só de IRPJ e CSLL. Né? E o que acontece se você abrir uma empresa de serviços, por exemplo, uma empresa de serviços seja um anexo da sua, óbvio que tem todo um planejamento para isso, tá? Vejam com um advogado tributarista com uma forma legal, certinha de fazer isso, não vai dar danos para a sua empresa. Mas você fazendo isso, por exemplo, botar em números aqui, né? Então, a empresa atual, né, cenário, eu faturei 20 milhões, e não mais teria a despesa de 19 milhões. Seria 19 milhões e 500 mil, porque na empresa planejada você teria ali 500 mil, né, faturando. Aqui você está sendo tributado pelo lucro real, onde você efetivamente vai tributar em cima do que você adquire e gasta. Na empresa planejada, por exemplo, né, se for uma empresa de serviços, você vai jogar ela no lucro presumido, né, e caso né, caso seja possível jogar no lucro, então vai aqui. Ou então até simples nacional. Botei cenário do lucro presumido, né? Pode ser que no reduz isso aí. Então tá vendo como é bom parar e pesquisar um pouquinho? Parar e pesquisar possibilidades, né? Puxa, fizesse isso, fizesse isso. Então, 500 mil, o lucrinho da sua outra empresa seria aqui 160 mil, porque seria a presunção em cima dos 500 mil, e de RPJ você ia pagar bem menos, SLL você ia pagar bem menos, e no total dos tributos, né, você ia pagar uns 180 mil, perto de 316 mil, né? Então, esses 180 mil aqui não fica nem, nossa, 200 mil, né? Então, a economia aí realmente grande. Então, isso aí foi o que foi discutido aí na mesa com os patrões e advogados tributaristas, tá, gente? Então, apresentar o cenário que estava dificultoso, né, para as empresas, mas também apresentou aí, olha, entre essas desvantagens, temos isso aqui. Se você não fez, pensa direitinho aí para que você tenha uma melhor saúde da sua
empresa nesse ano de 2024. Para fechar, percebam a economia tributária em a empresa adotar uma intermediária, seja na forma de hold ou de outros tipos de empresa. Então, para 2024, é prudente que se adote formas de recuperação tributária e planejamento adequado. Então, gente, é isso mesmo, né? Nesse cenário dificultoso que nós vamos ter, é nada melhor do que rever, né, o cenário de sua empresa, né? Às vezes era uma empresa pequena e agora está bombando, né? Então tem que ter. Pode ver, gente, eu vejo até youtuber, né? Youtuber que faturando muito além, né, do que a maturidade dela permitiria, né? Eu vi falei com o meu contador, aí de repente ele veio com uma guia de 170 mil reais, né? Então, realmente a pessoa não está preparada para isso, começa a crescer demais o negócio e ela não tendo essa ciência, né? Então é sempre bom a gente parar, termos essa ciência de como que vamos, qual é o cenário lá na frente, o que eu tenho de vantagens, quais serão minhas desvantagens. Então, essa é a visão que eu quis passar para vocês nesse momento. Certinho, gente? E para todos, né? Não sei se esse vídeo vai ser atemporal, mas, né? Ano 2024, então, que tenhamos aí uma ótima virada e que as nossas empresas aí em 2024 possam controlar esses danos, possam achar uma saída aí para serem cada vez mais prósperas e que o ano de 2024 seja bom para todo mundo, que seja bom para o comércio, que seja bom para os atacadistas, para todo mundo. Certinho, gente? Eu vou ficando por aqui. Eu sou o professor Gustavo Carvalho e se quiser acompanhar nosso conteúdo, inscreva aí no nosso canal da Staff Cursos, que eu vou estar sempre por aqui, certinho? Muito obrigado e até a próxima.